E aí, pessoal? Bom, vamos então. Eu coloquei ali no primeiro tópico harmonia voltada à produção musical. E eu queria, na verdade, explicar um pouco o. Porque isso pode soar um pouco redundante, né? Como assim, harmonia voltada à produção? Então significa que um estudante de guitarra, ou de piano, ou de saxofone aprenderia harmonia de uma forma diferente? E a resposta é sim e não. Porque o que é harmonia, né? Harmonia são as combinações de notas. Então, um estudante de guitarra, na teoria, ele aprenderia as mesmas coisas que alguém que estuda piano fosse aprender, ou alguém que estuda saxofone, ou alguém que está estudando produção musical, né? Que eu até prefiro chamar de, sei lá, porque quando a gente está fazendo música eletrônica, a gente está mais compondo do que produzindo, né? A gente produz mais na parte mais técnica da música, né? Um pouco mais pra frente. Mas nós somos compositores, na verdade. Então, aonde que está a diferença nisso, né? O que que um estudante de guitarra ou de piano estudaria diferente da gente que produz música eletrônica? E a resposta é que, na teoria, nada. Porque a gente estudaria as mesmas combinações de notas, né? Basicamente, a harmonia é isso. Então, onde que seria a diferença disso, né? Entraria na parte prática do assunto. Porque, do mesmo jeito que um estudante de saxofone, que está estudando um instrumento melódico, a forma de ele aplicar o conhecimento de harmonia dele é um pouco diferente daquele que estuda guitarra. Porque a guitarra é um instrumento harmônico, melódico, né? Até rítmico. Todos são um pouco rítmicos, né? Mas, por exemplo, no piano eu consigo fazer voicings, ou seja, eu consigo tocar notas, né? Que um estudante de guitarra não conseguiria fazer exatamente o que eu estou fazendo no instrumento dele. A guitarra tem e vice-versa, né? Um voicing que o estudante de guitarra faz, pode ser que até que o piano na verdade é muito versátil, né? Então pode ser que com o piano a gente conseguisse chegar num resultado igual, não de timbre, né? Igual de notas. Então o ponto é que o estudo ele é o mesmo, mas a parte prática, na hora de colocar a mão na massa nesse conhecimento, né, fazer isso virar música, acaba que cada segmento ali tem uma peculiaridade. E para quem produz música eletrônica também. O que, que é basicamente o nosso instrumento, né? São instrumentos virtuais ou sintetizadores analógicos ali, mas uma coisa muito comum de produtores de música eletrônica é usar os MIDIs, né? Usar o MIDI como forma de programar as máquinas ali, né? Tanto as máquinas virtuais como as físicas. Então eu queria só dizer isso aqui sobre harmonia voltada à produção de música eletrônica, para dizer que se você vê, sei lá, alguém ensinando harmonia com uma guitarra no YouTube, você vai aprender uma forma teórica ali. Mas na hora de usar aquilo na prática, é um pouco diferente para você que está produzindo música eletrônica. Bom, vamos para o próximo tópico então. O que é harmonia? Harmonia são combinações de notas. É basicamente isso. E dependendo das notas que a gente combina ali, a gente consegue. O que essas notas fazem? Elas criam um clima. E com elas a gente pode conseguir um clima mais alegre, mais, mais triste, mais melancólico, uma coisa meio maluca, né? Dependendo da combinação de notas. E é basicamente isso. A harmonia, ela cria o clima para a música. Claro que o timbre também cria, né? Você pode ter um negócio super distorcido e o clima daquilo fica pesado, né? Mas as combinações de notas, né, que são combinações de frequências, elas também colaboram muito pro clima da música. E eu acho que até de forma um pouco mais incisiva do que o timbre. O que eu quero sugerir aqui nesse workshop são, é isso aqui na verdade, são formas de trabalhar a harmonia. Algumas coisas a mais, mas eu quero focar em dois tipos de harmonia para a gente trabalhar. Uma harmonia, isso é uma classificação minha, assim, vocês não vão achar isso no Google. É um jeito que eu tenho de passar isso. Dá pra gente trabalhar a harmonia de uma forma extremamente climática, no sentido de que a gente explora ao máximo a sonoridade de um acorde ou de uma escala,
ou de um modo grego, como a gente vai entender um pouquinho nesse workshop aqui. A finalidade disso aqui não é fazer vocês saírem daqui entendendo a harmonia, até porque em uma hora acho totalmente impossível de se conseguir isso. Mas eu quero dar uma luz do que a gente pode fazer combinando notas relativamente simples, na verdade. Então a gente tem essa forma de trabalhar a harmonia, que é ficar em um ou dois acordes, mas sempre quando a gente fica no acorde, tentar explorar o máximo a sonoridade dele. Que é uma coisa, na verdade, que é extremamente comum de se acontecer em música eletrônica, né? É muito comum de músicas ficarem em cima de um acorde só. Isso para mim é trabalhar a harmonia de uma forma extremamente climática. E tem uma outra forma de se trabalhar que seria com cadências de acordes. O que é uma cadência? É uma sequência de acordes. Acho que até os estilos assim mais populares, de música pop mesmo, eles costumam trabalhar mais cadências, músicas cadenciadas. Você vê que ali existem sequências de acordes, né? Por exemplo, uma muito comum. Essa cadência chama 1, 6, 2, 5. Ou 2, 5, 1, 6. É isso. Não que a harmonia cadenciada ela não crie um clima. Ela cria o clima, ela dá os acordes da escala. Mas o lance dela é muito mais essa pequena variação, essas variações de climas, né? A gente fica sempre caminhando para lugares ali. Então você tem uma que relaxa mais, depois já tensiona um pouco, já relaxa mais, depois vai para outro lugar. Enquanto que a harmonia climática, ela fica sempre naquilo, fica um negócio meio que contemplativo, assim, a gente explora ao máximo aquele acorde. Então essas são as duas formas que eu vejo de se trabalhar a harmonia, e definitivamente uma não é melhor que a outra. Eu até falei de que a harmonia cadenciada ela é mais comum em música pop, mas não sei se vocês conhecem aquela música Zero, do Lineker, uma música que ficou super conhecida há uns 3 anos atrás, assim. Eu considero aquela uma música pop, tem uma pegada soul ali, e ela tem uma harmonia bem climática pra mim, não é uma harmonia cadenciada. Ela fica em dois acordes, se eu não me engano é Dó com sétima maior e Fá com sétima maior. E aquilo tem um clima, assim, você não sente a harmonia andar. Você sente que a harmonia ela varia de um para o outro, mas que ela explora os dois de uma forma muito incisiva ali. Bom, é isso. Essas duas formas de se trabalhar a harmonia. Aqui a gente tem um conteúdo um pouco mais teórico, né? Que ele vai ser, na verdade, a base da nossa aula, que é escala de Dó maior. Escala mais simples que existe, que gera o campo harmônico mais... O campo harmônico não sei se é o mais simples, mas é a escala mais simples porque ela contém todas as teclas brancas de um piano. Então é uma coisa muito visual de se fazer música, né? Fica fácil de não pisar em notas erradas, por exemplo, quando a gente sabe que a gente pode pisar em todas as brancas. Eu não vou querer definir o que é uma escala, quais são os intervalos dela, não vou querer ir muito a fundo, porque o nosso lance aqui é mostrar algo bem simples, que é uma escala maior, quero passar algo super simples de teoria, e já ir para a parte prática, porque a gente não tem muito tempo, na verdade. Bom, então, escala maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tem esse som. O que é um campo harmônico? O campo harmônico são os acordes que essa escala gera. Então, quando eu pego essa nota, por exemplo, quando eu quero montar um acorde, eu quero montar o acorde de Dó que essa escala fornece. O que eu faço? Eu pego uma, pulo a segunda e pego a terceira. Pulo a quarta, pego a quinta. Pulo a sexta e pego a sétima. Aqui eu montei um acorde com sétima. Com os intervalos que essa escala dá, isso me gera um acorde de Dó maior com sétima maior, né? Si é aqui Major 7, né? Esse M é o da sétima maior no caso, não é de Dó maior. E a mesma coisa, eu não vou explicar aqui os acordes, mas essa escala ela gera esses acordes aqui. Então, Dó com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol com sétima, Lá menor com sétima e Si menor com sétima com a quinta bemol, ou o famoso Si meio diminuto. O que a gente vai fazer, o que eu vou propor nesse workshop é a gente trabalhar a harmonia
de uma forma que é meio que um pulo do gato, como as pessoas geralmente passam em uma aula de harmonia, né? Não dá para aprender harmonia em uma hora. Mas eu quero propor aqui para a gente começar a usar os acordes maiores disso. E ter uma sonoridade de campo harmônico maior, da nossa tonalidade ser maior. Porque uma coisa muito comum de se fazer é as pessoas usarem só as teclas brancas, mas com o Lá no baixo, por exemplo. O que que isso gera? Gera a tonalidade de Lá. O campo harmônico de Lá menor, por exemplo, tem exatamente esses mesmos acordes que o campo harmônico de Dó maior. Então, o que que faz uma música soar em Lá menor e o que faz uma música soar em Dó maior? O que que diferencia isso? Muito do acorde que começa, mas acho que mais um pouco do acorde que termina. Termina a sua cadência, por exemplo. Então, se eu, por exemplo, fizesse uma música aqui, colocasse o acorde Dó maior, depois Mi menor, depois Ré menor, depois Fá maior com sétima maior e depois Lá menor. Poderia dar a entender que essa música está em Dó, mas eu acho que essa música soaria mais em Lá menor. O acorde que termina a cadência, o acorde que termina a sequência de acordes, claro, sendo Dó ou Lá aqui, né? Eles vão meio que definir em que tonalidade que aquilo tá. O acorde que começa também é importante, mas acho que o acorde que termina é um pouco mais. O primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui, ele tem esses acordes aqui. Esse primeiro exemplo, ele tem aquele tipo de harmonia primeiro que eu falei, que é o tipo de harmonia mais climática. Ou seja, a gente explora bem a sonoridade de um acorde, depois de outro acorde. Bom, vamos ouvir isso aí. Já está pronto o exemplo aqui, né? Todos os exemplos já estão prontos, tá? Não vou fazer em tempo real. Vou soltar para vocês tudo aqui para vocês ouvirem. Ó, primeira parte aqui, Dó com sétima maior. Segunda parte, Fá com sétima maior. Ou seja, estamos usando só acordes maiores aqui, tá? Uma coisa importante para a gente até fugir um pouquinho desse padrão de ficar fazendo tudo em tom menor, usando acordes menores, que eu acho que é uma besteira, assim. A galera negligencia demais os acordes maiores. E, bom, vamos ouvir. Bom, meu notebook tá chorando um pouquinho aqui. Eu tô com todos os canais com esse plugin aqui, ó. Que é a emulação do Prophet 5. É um plugin da Yuhi. Esse plugin é bom para a caceta, só que é pesado demais. Às vezes eu abro um e já dá uns pau aqui. Eu tô com 4 abertos. Então vai dar uns pipoquinhos de vez em quando. Mas agora quando eu sou lá agora pra explicar pra vocês os canais aqui, os midis, ele acho que vai dar uma respirada. Bom, primeiramente eu tenho uma bateriazinha aqui que eu fiz só de ritmozinho, para ter uma base, né, para nossa música. Nada além disso, é uma 606 aqui, do Ableton Live mesmo. Vamos pro baixo. O que tá rolando nesse baixo aqui, ó? Dó, Sol e Ré. A gente tá nesse acorde aqui, ó, de Dó maior com sétima maior. Bom, Dó e Sol, aqui a gente tem, na verdade, no baixo, notas do acorde mesmo. Uma coisa que funciona demais no acorde são as próprias notas do acorde. No baixo eu até prefiro. Mas aqui eu acabei usando um Ré também. E por que eu usei esse Ré aqui? Esse Ré ele tem um pulinho do gato que ele é muito interessante de usar essa nota no baixo. Não exatamente a nota Ré, mas a nota Ré, na verdade, no tom de Dó. Vou explicar agora aqui. Qual que é o salto que eu dou do Dó para o Sol? Ó, o Dó é o 1, então 1, 2, 3, 4, 5. Eu dou um salto de quinta. Quando eu vou para o Ré, olha o que acontece. Do Sol para o Ré, então Sol. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho um salto de quinta também. Isso dá uma sonoridade muito interessante para o baixo. Porque, por exemplo, como o baixo não tem uma terça, o baixo meio que não define se é maior ou menor o acorde, mas é a harmonia que define.
Ó o baixo. Nossa, tá uma porcaria isso aqui. Esse é o baixo. O que eu tô fazendo nesse arpejiozinho descendo aqui, né? Bom, ele vai ficar só nisso. Então, si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol, mi, si. Ou seja, o que eu tô fazendo aqui? Si, sol, mi, si, sol, mi, si, sol, mi. Tô usando só as notas da tétrade do acorde, né? Esse acorde é um acorde de 4 notas, a gente chama de tétrade, menos a própria tônica, que é a nota fundamental. As sétimas, galera, é um negócio muito interessante de usar, porque dá um colorido. Apesar de ser uma nota do próprio acorde, ser uma nota assim, meio que intrínseca do acorde, né? Ela dá um colorido muito interessante. Eu acho que um dos motivos da galera não usar tanto tonalidade maior é que eles não põem a sétima. E aí fica uma sonoridade um pouquinho infantil. A sétima já dá uma sonoridade, a sétima maior, né? Que no caso é a sétima no campo harmônico de Dó maior. Ela dá uma sonoridade um pouquinho mais complexa no acorde, assim, fica uma coisa muito interessante. Então aqui eu estou usando nesse arpejo Mi, Sol e Si, que é a terça, quinta e sétima maior do acorde, notas do acorde, que eu estou usando aqui ó, nesse arpejozinho também, é outro arpejo. O que eu estou usando? Sol, Mi, Ré e Si. Vamos ver o que isso significa no acorde? Sol, Mi, Ré. Então, Sol, Mi, o Ré não tem no acorde. E o Si. Ou seja, eu estou usando essas três como a do exemplo acima, né, do timbre acima, mas estou usando um Ré também. Por que eu estou usando esse Ré? Porque ele dá um colorido a mais. Só por isso. Poderia ter usado de novo o Mi. O Fá eu não gosto de usar muito. Poderia ter usado o Dó, poderia ter usado o Sol, o Lá, o Si. As notas do acorde, elas sempre vão funcionar dentro da harmonia. As notas da escala, elas também funcionam, só que a gente tem que fazer o teste e ver como é que soa e principalmente ver se a gente gosta, né? Esse que é o lance de tudo, não existe soar bem, existe a gente gostar da sonoridade do que está acontecendo. O ouvido é sempre quem manda no final das contas. Vamos ver esse timbrezinho aqui. É um acordezinho. É isso. Mi, Sol, Si, Mi, Sol, Si. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, Mi, Sol, Si. Depois, Sol, Si, Mi. Depois, Si, Mi, Sol. Depois, Mi, Sol, Si de novo. Depois, Mi, Sol, Si, uma oitava abaixo. Mesma coisa, repete. O que isso cria na música? Isso cria alguma questão de harmonia? Na verdade, não, porque todos os acordes aqui são os mesmos. Então, todos eles dão o mesmo clima para a música. O motivo de eu ter feito isso aqui já é algo que estende um pouquinho o lance desse workshop, mas não tem problema nenhum explicar isso também. Porque aqui o lance não é harmonia, o que tá rolando aqui é uma variação só de voicings, né? Da ordem em que eu estou tocando os acordes. Então isso não altera o sabor do acorde, mas isso dá um movimento na música. Porque é muito comum música eletrônica ficar um negócio super estático. Então isso aqui já é um movimento de arranjo. Dá pra dizer que a música começa a se mexer um pouco e não ficar tão estática, coisa que é muito comum quando a gente principalmente está pintando com midis, né? Das coisas soarem muito monótonas ali. Então esse tipo de variação no arranjo, ele faz muita diferença no andar da música, né? A música fica mais dinâmica. Então é basicamente isso. Vamos ouvir de novo essa parte aqui que a gente acabou de explicar. O que eu basicamente usei nessa parte aqui então? Inteira. Usei notas do acorde e de vez em quando um Ré. Só isso que eu usei. Tonalidade maior. Dó maior. Vamos ouvir de novo só pra... É isso. O que eu quis fazer nessa segunda parte da música aqui, ó?
tá meio ruinzinho ainda, mas é isso. Eu quis dar um contraste, né? A gente está em 2 acordes da música inteira. Uma coisa que é muito comum de se fazer é um contraste, por exemplo, principalmente quando a gente faz uma música num acorde só. Tipo, a música tá rolando aqui, por exemplo. E aí, sei lá, entra num break e a gente tira só a bateria, por exemplo. O que realmente dá um puta de um contraste, né? A bateria é um elemento importantíssimo dentro da música. Mas dá pra gente dar contraste em muita coisa. Eu acho que, pegando aquele gancho de falar de arranjo, né? Eu acho que uma das coisas principais do arranjo é exatamente o contraste. Então, antes da gente cair nas notas da harmonia aqui de Fá com sétima maior, vamos pensar um pouquinho nesse lance de contraste. O que é a primeira coisa que a gente dá pra gente analisar visualmente aqui? Aqui o nosso baixo ele tem umas notas bem curtinhas e uma variação de notas. Aqui eu tenho uma nota só e uma nota super longa. Esse timbre aqui, notas curtinhas também. Aqui eu tenho notas um pouco mais longas. Notas curtinhas, notas mais longas. Notas curtinhas e notas mais longas. O que isso gera na música? Vamos pensar que aqui a gente tem uma parte que é uma parte A da música e aqui a gente tem uma parte que seria uma parte B da música. Isso gera contraste. Então, o que está me ajudando no contraste aqui? A duração das notas de uma parte e a duração das notas da outra parte e o sabor que a harmonia tem. Quando a gente cai desse acorde aqui para o outro, a gente sente que a música está em outro lugar. Isso gera um outro clima, a gente está em outro lugar na música. Em termos técnicos, a gente chamaria isso aqui, a gente está num acorde função tônica e aqui a gente está num subdominante, ou seja, a gente tá em outro lugar, assim, digamos. Não expliquei muita coisa, mas eu não pretendo explicar funções harmônicas nessa aula aqui. Para dar um contraste maior, o que eu poderia fazer? Tirar essa bateria aqui. Então, por exemplo, essa parte aqui ser o drop da música e o break da música ser essa parte aqui, por exemplo. Daria um puta contraste, eu acho interessantíssimo. Enfim, formas de dar contraste à música. Vamos para a harmonia da segunda parte aqui, vamos rapidinho. Estamos em Fá, acorde de Fá maior, simplesmente. O que eu tenho no baixo? Só uma nota Fá, absolutamente nada além disso. O que eu tenho aqui nessa melodia meio espaçada, uma melodia bem no feeling, assim, né? Melodia meio cantada. Vamos ver as notas aqui. Mi, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. O que eu fiz com a melodia dessa parte aqui? Usei as notas da escala. Basicamente isso. As notas da escala sempre funcionam ali. Algumas dão um colorido a mais, algumas dão uma tensão a mais, mas eu também não quero explicar agora as notas de tensão. Dá para vocês se guiarem pela escala e irem percebendo quais notas dão uma tensão ali, dão uma tensionada no acorde, e se essa tensão é interessante, se vocês acham interessante. Por exemplo, uma nota que tem uma tensão nesse acorde é o Si. O Si no acorde de Fá tem uma tensão bem grande, que é essa aqui, ó. Tem esse intervalo aqui, ó. Eu vou tocar um Fá no baixo e um Si lá na ponta. A gente chama isso de trítono, é uma tensão. Mas eu achei super interessante a tensão nesse lugar aqui. Enfim, quis deixar. O que eu usei nessa harmonia aqui, ó? Uma harmonia bem sutil, né? Fá, Lá, Dó, Mi. Fá, Lá, Dó e Mi. O que significam essas notas aqui? Fá, Lá, Dó e Mi. Usei simplesmente as notas do acorde. E em uma oitava e depois subi a oitava. Fiz nada além de usar as notas do acorde. E o que eu fiz aqui? É um Ctrl+C, na verdade, Ctrl+V. Ó. Eu dupliquei o timbre. Basicamente isso. Essa é uma harmonia que ela é bem climática, né? Ela fica só nesses 2 acordes
E esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês e inclusive enfatizando só acordes maiores nisso. Eu não sei se vocês gostam, né, desse tipo de sonoridade, mas para mim é super interessante ter a sonoridade de acordes maiores também no nosso arsenal de ideias ali, né? Arsenal de climas ali. Então vamos ouvir mais uma vez para a gente ir para o próximo exemplo. Bom, é isso então, galera. Esse é o nosso primeiro exemplo e fazendo uma harmonia de forma bem climática.